Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos hoje aqui em Ashland, no Kansas, para falar com o Dr. Rômulo, especialista em trigo da Kansas State University, sobre como está sendo a safra que recém começou a colheita. Dr. Rômulo, bem-vindo ao AgroConnection, e a primeira pergunta que eu te faço, quais são os principais desafios da safra desse último ano? Muito obrigado pelo convite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco do que nós estamos vendo com a safra de trigo esse ano, né? E Carlos, eu acho que é importante a gente esclarecer, só que nós estamos falando da safra de trigo de inverno, né? O trigo que é plantado lá em outubro, setembro, outubro e é colhido agora em junho. Então é um trigo diferente daquele que nós plantamos no Brasil. Então se você não sabe o que é o trigo de inverno, a diferença dele para o trigo de primavera, escuta o episódio 2 do AgroConnection Podcast, que o Dr. Rômulo explica tudo que tu precisa saber sobre a diferença desses dois trigos. Exatamente, então o principal problema que já começou lá no começo da safra, né, lá em outubro, que foi o mês de outubro extremamente seco. Então em setembro teve um tanto de precipitação excelente para aquelas culturas que foram plantadas cedo. Em outubro, que é o período ótimo de plantio para trigo, foi um mês extremamente seco, pelo menos aqui no Kansas, que é o principal produtor de trigo de inverno dos Estados Unidos. E depois, em novembro, nós tivemos precipitação novamente. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos duas culturas muito diferentes. A que foi plantada cedo e ela emergiu e tinha um desenvolvimento muito bom ali já no outono. E a outra que foi plantada no período ótimo não emergiu até novembro, então ela estava muito pequena no inverno. Então esse foi o primeiro problema da safra que nós tivemos nesse ano, Carlos. Depois, durante o inverno, nós tivemos umas temperaturas praticamente árticas, né? Menos 30 graus Celsius. Muito frio. Muito frio. Então nós estávamos preocupados com o potencial que aquelas temperaturas poderiam matar as plantas, né? Que realmente nós chamamos aqui nos Estados Unidos de winter kill. Mas não observamos isso. As temperaturas do solo se mantiveram próximas ali de 10 Fahrenheit, né? Então, na verdade, é suficiente para que a cultura sobrevivesse àquelas temperaturas extremamente frias que tivemos. Tivemos também uma geada no meio de abril ali, quando a cultura já estava no processo da emergência das espigas, né? Então, partes do estado ali nós tivemos um pouco de dano de geada. E depois o mês de maio, que é quando grande parte do rendimento realmente é determinado, foi um mês excelente, onde nós tivemos bastante precipitação, temperaturas amenas, né? E isso aí com certeza aumentou o potencial produtivo da cultura, mas ao mesmo tempo tivemos partes do estado onde foi muita chuva, onde o excesso de chuva causou o que nós chamamos aqui de waterlogging, né, que é realmente a morte daquelas plantas devido ao excesso de água e falta de oxigênio no solo. Então esses foram os principais desafios que nós tivemos nessa safra. Doenças também, né? Tivemos stripe rust, que é aquela ferrugem em linha, foi muito prevalente, mas esses foram os principais problemas que nós tivemos nessa safra. Muito bom. E, Romulo, em frente a todos esses desafios, quais são as expectativas em termos de colheita para os produtores aqui do Meio Oeste? Ótima pergunta. E devido ao mês de maio, onde grande parte do potencial de rendimento é determinado, a expectativa de rendimento está relativamente alta comparado com a média, né? Sendo que a média dessa região fica aí na base dos seus 46 a 48 bushels por acre nos últimos 5 anos. Nossa expectativa esse ano está mais na base dos 52. Né? Então, realmente, acho que esse mês de maio foi crucial, né? Foi excelente em termos de clima, né? Precipitação e temperatura, e realmente isso aí ajudou. Então, nos casos onde a cultura sobreviveu ao excesso de chuva, nós estamos com uma expectativa de rendimento alta. Uma coisa que eu não comentei, mas que foi interessante também, que é muito importante no caso do trigo, foi que a partir de começo de agosto, o clima praticamente secou e foi muito quente, né? Então essa temperatura ela aumenta a proteína do grão também, porque ela faz com que menos carboidrato acumule no grão ali no final, né? Isso aí aumenta um pouco o teor de proteína. Então a expectativa hoje em dia é que os rendimentos sejam relativamente altos, pelo menos com uma proteína média, ou quem sabe até média alta, devido a esse calor que a cultura foi exposta no final do ciclo.
Muito bom. E, Dr. Rômulo, uma coisa que vem crescendo muito nos Estados Unidos, né, nos últimos anos, é a questão do uso da soja pós-trigo, que se chama o Double Crop Soybean. Os produtores aqui têm utilizado essa ferramenta. Como que está? Você poderia dar um panorama geral desse tipo de prática aqui nos Estados Unidos? Sim, sem dúvida. Tem aumentado muito, né? É importante a gente lembrar que o estado do Kansas e a região onde a gente está hoje em dia, ela tem uma transição muito grande de precipitação, sendo que na parte leste do estado nós temos aí até 1.200 milímetros por ano, na parte oeste nós temos, quem sabe, 400, né? Então a soja ela expande muito bem até a parte mais ou menos central do estado, ali onde recebemos aí 700 milímetros mais ou menos de precipitação por ano. E nessa região nós vemos muitos produtores colhendo trigo agora em meados a final de junho e já plantando a soja Double Crop Soybeans. Nós vemos também muito acontecendo o contrário. Geralmente, o trigo era a principal cultura dessa região. Devido ao preço da soja e a profitabilidade que a soja tem comparado com o trigo, a soja ganhou muita área, o milho ganhou muita área também, e isso transformou o trigo numa cultura um pouco mais secundária. Então nós vemos o contrário, o Double Crop Wheat acontecendo muito também depois de uma safra de soja, né, uma safra que já foi plantada, né, a cultura que já foi plantada de soja, colhida ali meados de outubro, e aí o trigo, em vez de ser plantado no tempo ótimo, ele é plantado um pouco depois, chamamos de Double Crop Wheat, com um potencial produtivo menor do que o Full Season Wheat. Muito bom. Pessoal, se vocês gostam desses vídeos curtos com muita informação, stay tuned no Minuto do Agro Connection.